Vamos retomar aqui nossos estudos de criminologia. Gente, vamos lá então. Bom, nós vimos que nós nos propusemos a estudar, né, a criminologia. Igual tem aquelas 10 medidas contra a corrupção, né, 10 não sei o quê. O Ferraioli tem lá 10 axiomas para o garantismo penal. Nós temos 10 pontos da criminologia para estudar, né? E o primeiro ponto é o conceito, objeto, funções da criminologia. Depois a gente tem um segundo ponto que a gente precisa estudar, é a questão do histórico da criminologia e a questão da escola clássica, da escola positiva e das outras escolas chamadas escolas ecléticas. Então nós vamos começar, o primeiro ponto nós já matamos, nós já estudamos a criminologia, falamos do conceito da criminologia, que ela é uma ciência empírica interdisciplinar, que ela tem como objeto o estudo do crime, da vítima, do controle social e do delinquente, que ela procura explicar a gênese e a dinâmica e as variáveis do crime, com o objetivo de prevenir, explicar e intervir no homem delinquente. Então a gente viu conceito, método, objeto, objetivos, fases e funções da criminologia na outra aula. Agora a gente vai começar a estudar as escolas propriamente ditas. Quando eu falei das fases pré-científica e científica da criminologia, eu disse a vocês que a fase pré-científica se confunde com a escola clássica, ou com o surgimento da escola clássica, através da publicação de um livro chamado Dos Delitos e das Penas, publicado pelo César Beccaria, que também é conhecido como Marquês de Bonesana. E essa escola clássica, ela vem dentro de um contexto que a gente precisa analisar, e ela traz alguns elementos que começam a clarear para nós os estudos criminológicos. Obviamente com foco no primeiro objeto da criminologia, que é o crime. Então, o que a gente precisa saber da escola clássica? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: as escolas são formadas por vários doutrinadores, vários estudiosos, que têm algumas posições diferentes em determinados assuntos. Então, o que a gente estuda enquanto escola? A gente chama de escola as posições que são mais recorrentes dentro desses doutrinadores. Então, a gente estuda de uma maneira geral como que a escola via a pena, como que ela via o crime, como que ela via o criminoso. Então, esses três principais elementos são analisados dentro das escolas, que é um conjunto de doutrinadores que tem posições, às vezes, diferenciadas. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu chego aqui e falo assim: a escola clássica defende que a pena é retributiva. Aí, às vezes, tem um ou outro aí que vai estudar outras coisas, que gosta de aprofundar, vai ver lá que tem um cara da escola clássica, ou do período da escola clássica, que já antecipou a escola positiva e já defendia que a pena é preventiva. Aí vai falar assim: ó, o Gregory falou mentira. Então, o que a gente vai abordar? Os aspectos gerais ou que predominavam naquele período para aquela escola. Se você for estudar autor por autor, vão existir diferenças. E, às vezes, tem divergência. Me dá um exemplo. Eu falei com vocês que o pai da criminologia científica é o Lombroso, que escreveu um livro, O Homem Delinquente, porque ele introduziu o método empírico no estudo da criminologia, não foi? Agora, quem que é o pai da palavra criminologia? Quem inventou essa palavra? Quem foi o primeiro cara que falou assim, criminologia? Tem divergência. Então, só para não ficar no ar, tem gente que fala que quem falou a primeira vez essa palavra foi um cara chamado Paul Topinar. Sabe quantas vezes que eu vi nessas 600 questões que eu resolvi? Uma vez o nome dele. Se vocês forem olhar esses sites de concurso, de questão de concurso, vocês vão achar uma questão, salvo engano, deve ser de investigador de São Paulo, mas eu não tenho certeza.
mencionou esse cara. Eles falam que em 1879, esse cara foi o primeiro cara que utilizou o termo criminologia. Já outros entendem que é um representante da escola positiva, que a gente vai ver depois, chamado Raffaele Garofalo, que escreveu um livro que chama Criminologia, em 1885. Então, se perguntar assim, quem que é o pai da criminologia pré-científica? Lombroso. Quem que usou pela primeira vez a palavra criminologia? Você vai olhar na questão. Ou vai ser o Paul Topinar para uma corrente, ou vai ser o Raffaele Garofalo. E tem uma corrente intermediária que junta os dois, que fala o seguinte, eu achei isso em artigo, não foi nem livro, dizendo que o Paul Topinar foi o primeiro a usar, mas quem internacionalizou, quem tornou a palavra conhecida mundialmente foi o Raffaele Garofalo, porque ele escreveu um livro que tinha o título Criminologia. E esse livro ficou famoso no mundo inteiro. Depois nós vamos ver um pouco da teoria dele quando a gente falar de escola positiva. Eu acho difícil, já caiu uma vez, mas se eu tivesse como auxiliar de recurso de questão, eu ia recorrer. Porque se cair uma questão perguntando isso, mas tiver só um dos dois na resposta, beleza. Então, se eu pergunto assim, quem usou a primeira vez a palavra criminologia? Aí eu ponho lá, Lombroso, Paul Topinar, Jeremy Bentham, John Howard. Você vai marcar o quê? Paul Topinar. Agora, essa questão de investigador, de não sei o quê, que tem nesses sites de questão de concurso, ela tinha os dois nomes. Isso gera divergência. A resposta correta no gabarito era Paul Topinar, porque ele foi o primeiro, segundo alguns. Mas é uma questão que gera dúvida. Eu recorreria. Se eu tivesse no corpo de professores do cursinho, eu tinha recorrido na época. Tinha feito o recurso. Entendeu? Por causa disso. Mas então eu estou colocando o nome dos dois aqui para vocês entenderem. Tá ok? Agora, na questão do concurso que eu estou falando, o que é uma das melhores formas de estudar para concurso é resolver questão. Por quê? Nenhum ser humano tem tanta criatividade assim. As questões repetem. Às vezes você vê questão igual. Ainda mais essa parte histórica, que não muda. A parte histórica não muda. Então o cara pergunta a mesma coisa. Ele pega uma questão lá de 2012 e joga agora. Em criminologia acontece muito isso. Então você tem que tomar cuidado. Resolvam muita questão. Então tem essa dúvida. Mas é importante vocês guardarem esses nomes, inclusive os nomes das escolas, porque às vezes você mata a resposta da questão porque você lembra do nome do cara que representava a escola. E eu disse que a primeira escola que surgiu no aspecto pré-científico é a escola clássica. E a escola clássica, ela tem como pontapé inicial, eu vou colocar aqui de novo, um livro chamado Dos Delitos e das Penas, que foi publicado em 1764 pelo César Beccaria, conhecido também como Marquês de Bonesana. Esse livro não era um livro jurídico propriamente dito, ele é um manifesto político. Ele é um manifesto político que vinha exatamente criticar e propor uma reformulação de todo o sistema criminal para que fossem reconhecidos princípios como a proporcionalidade da pena. Então, por exemplo, o Beccaria dizia, a pena não pode ser o que o julgador quer que seja, esse sistema inquisitório que é utilizado. Eu tenho que criar um sistema de proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional ao crime. Eu tenho que seguir critérios legais. Eu não posso fazer ou deixar a Inquisição fazer o que ela quer. Então esse livro, como eu já tinha adiantado, ele é uma reação ao sistema absolutista, ao Estado absolutista e ao sistema inquisitório de processo. Então o que aconteceu aqui? O César Beccaria ele estava envolvido num ambiente de ideias e de filosofias o quê?
iluminista, de reação ao antigo regime, de filosofias que pretendiam fazer o quê? Legitimar e dar um novo ar para a burguesia que tinha ascendido ao poder. Então, eu tinha ideias iluministas, humanistas, influenciando todos os caras daquela época para justificar uma ascensão burguesa e legitimar um novo sistema penal que estava por vir. Junto com o Beccaria, tem um cara que cai demais em prova, que é um representante da escola clássica, que é chamado de Francesco Carrara. Só vocês lembrarem do Agostinho Carrara. Às vezes cai só assim, Carrara. Se vocês lembrarem, o Carrara é clássico, ó. K-C de clássico. O que o Carrara fez? Ele pegou esse manifesto, que é muito mais político, do Beccaria, e deu uma roupagem jurídica para o que ele falou. Não, é um pouquinho para frente. Ela perguntou se é a mesma data. É mais ou menos nessa época. Normalmente, quando é o Beccaria e o Lombroso, cai o ano certinho na prova. Mas quando são esses outros, normalmente não cai. Pelo menos eu não vi cair ano certo. O que vocês têm que guardar? O período. Qual que é o período aqui? O período da escola clássica. Século XVIII ao início, final do século XVIII, início do século XIX. Até meados do século XIX. Então, esse é o período que caracteriza a escola clássica. E quando eu falo assim, eu penso em escola clássica, eu tenho que lembrar de quê? Quando você pensa em Flamengo, você pensa em quê? Em Hexa. Né? Na mesma hora. Flamengo, Hexa. Quando você pensa em escola clássica, você tem que pensar em quê? Beccaria e Carrara. Beccaria e Carrara. E qual que é a outra coisa que eu tenho que pensar? Eles estavam influenciados pelos iluministas. Então, tem duas teorias que fundamentam toda a escola clássica. E aqui, olha a influência da pré-ciência, a influência da filosofia, que depois vai acabar com o Lombroso, essa influência. Eles se baseiam em quê? Em duas principais correntes que dominavam a época. Primeira, o justnaturalismo, que é a corrente do direito natural, defendida pelo Grócio. Justnaturalismo. E o contratualismo do Rousseau. Contratualismo do Rousseau. É. 1859. Mas está dentro do período. Por isso que eu falei que tem que guardar o período. Obrigado. Então eu tenho aqui o justnaturalismo e o contratualismo. A ideia de que existe um direito natural prévio ao direito positivo, que é, inclusive, oponível contra o Estado. O Estado não pode ir contra a natureza, contra o direito natural, que são os direitos inatos ao ser humano. Por exemplo, o direito à vida. Por que eu vou criticar aqueles juízos de inquisição? Porque aquilo ofende muitas vezes a minha própria vida, a minha dignidade enquanto ser humano. Então o justnaturalismo vai dizer o seguinte, não, eu tenho direitos prévios ao próprio Estado. O Estado ele só positiva esses direitos, ele só cria esses direitos, ou positiva, ou confirma esses direitos naturais. Mas eles são anteriores ao próprio Estado. Tanto é que se vai ensejar depois uma distinção entre delito natural e delito legal.
Eu brinco que os delitos naturais são aqueles em que existe em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, homicídio é crime em qualquer lugar do mundo. Eu brinco que é os crimes dos 10 mandamentos da igreja, né? Não matarás, não furtarás, e etc. Não cobiçar a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo, né? Estou brincando. Mas, enfim, esses delitos naturais são aqueles instos ao ser humano, são previstos em qualquer lugar. Agora, tem crime que são os chamados delitos legais, que são específicos para cada país, para cada região. Tem país que cuspir no chão é crime. No Brasil já não é, são delitos legais. Os delitos tributários são muito específicos, são delitos legais. Então, o juraturalismo deu fundamento à escola clássica. O outro é o contratualismo. O justnaturalismo vem justamente para quê? Para limitar o poder punitivo do Estado. E depois vem o contratualismo do Rousseau, que vocês já conhecem, que é aquela ideia de que eu abro mão de um pouquinho da minha liberdade para o Estado, em virtude de um contrato social que eu realizo com o Estado, que na realidade eu adiro a ele, né? E eu vou considerar que, se eu descumpro esse contrato social, através do crime, eu tenho que ser punido. Então, o crime passa a ser o quê? A quebra de um contrato social previamente estabelecido. E qual que é o principal fundamento que a escola clássica considera em relação a isso? Por que eu respondo por crime? Eu vai ter que trazer um guarda-chuva na próxima. Fica até mais. Por causa de uma palavra que vocês não podem esquecer. Livre arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de eu escolher se eu vou seguir o caminho da lei ou não. Certo? Certo. E quando eu tenho o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, se eu cometo o crime, isso gera uma responsabilidade para mim. Ou seja, só um minutinho. Eu tenho uma responsabilidade moral de seguir a lei, ou melhor, em última análise filosófica, de seguir o contrato social. Diga. Entendeu agora? O que é o contratualismo? O contratualismo é o seguinte: eu faço um contrato implícito com o Estado, abrindo mão de uma parte da minha liberdade para o Estado me garantir segurança, saúde, etc. Mas eu me obrigo também a cumprir as regras que o Estado me determina. E se eu quebrar essas regras, eu estou descumprindo o contrato. Então eu tenho que ser punido porque eu descumpri o contrato. Isso vai gerar um efeito. Qual que é o efeito? Já que ela fez a pergunta, eu vou adiantar. A pena, qual que é a função da pena, então, para a escola clássica? Retribuir esse mal que eu causei para a sociedade porque eu quebrei um contrato. Então a pena tem um caráter retributivo. Então a pena é retributivo. Vocês vão ver que no estudo, se vocês forem estudar aprofundadamente isso aqui, as funções da pena, vocês vão ver que tem teorias dentro da função retributiva da pena, de acordo com o doutrinador que você vai adotar, ele vai trazer um conceito. Por exemplo, o Kant dizia que a pena é um imperativo categórico, mas que tinha uma função retributiva. Mas ele, como ele utilizava conceitos éticos e morais, ele aduzia a pena um caráter retributivo, ético, moral. Já o Hegel não. O Hegel dizia que a pena é o restabelecimento do ordenamento jurídico quebrado. Então, dentro da retribuição, você vai ter correntes. Mas para nós isso não vai importar agora. Então, a pena aqui é retributiva. Por quê? É a retribuição, a quebra de uma responsabilidade moral que você tinha
tendo a opção de escolher o caminho da lei ou não, e você escolher o caminho de descumprimento da lei. Então, a escola clássica faz ou se baseia na ideia de responsabilidade moral. Dentro da escola clássica, você já vai ter outros elementos ou outros doutrinadores ou outras ligações, como eu falei, o Bentham, por exemplo, o John Howard, que vem trazendo elementos lá dos sistemas penitenciários ou do humanismo, etc. Agora, o que às vezes cai em prova? Qual que é o reflexo que essa teoria tem até hoje no direito penal? Para começar, eu falei para vocês que o método utilizado pela escola clássica era um método dedutivo, lógico, abstrato. Não é isso? Por quê? Ela entendia que o crime, o que a escola clássica fazia? Ela não usava o estudo do dado real. A gente brinca que a escola clássica era aquela escola de livro. Ela estudava a lei. Ela estudava o crime como ente jurídico. Então, para a escola clássica, o meu método era dedutivo, lógico, abstrato. Então, é o quê? O crime era um ente jurídico. Isso proporcionou uma revolução no direito penal e na criminologia. Por quê? Todos esses princípios, todos não, mentira, vários, eu vou citar eles aqui, princípios jurídicos limitadores do poder punitivo estatal surgiram por causa do Beccaria, por causa do Carrara. Quando ele propôs a reforma do anterior regime e criticou o anterior regime, ele falou o seguinte: primeiro, tem que aplicar a lei. Você não pode punir ao seu alvedrio do jeito que você quiser. Segundo, tem que ter proporcionalidade. Terceiro, o réu não pode ser considerado objeto do direito, não. Ele é sujeito de direitos. Ele é ser humano. Ele errou, mas ele é ser humano. Quarto, eu tenho que considerar na análise do livre-arbítrio. Ele tinha possibilidade de agir de outro modo ou não? Depende do caso. Tem que analisar. Então, qual que é o principal reflexo institucional da escola clássica nos dias atuais? Ela é responsável embrionariamente por surgir alguns princípios limitadores do poder punitivo. Legalidade. 2, humanidade. 3, proporcionalidade entre o fato e a pena, o crime e a pena. E culpabilidade. Olha que interessante. O princípio da legalidade é um princípio que se envolve todo o direito, não é? Principalmente no nosso, porque nós temos um direito que a gente fala da família romano-germânica, que a primeira fonte do direito para nós é o quê? A lei. Só que o princípio da legalidade, ele varia de acordo com o ramo do direito que a gente vai atuar. Então, no direito civil, ele está mais solto. Eu brinco que ele está vestido com aquela roupa larga. No direito penal, no tributário, que eu preciso aumentar a garantia do cidadão, a gente chama de legalidade estrita. É como se ele tivesse vestido com a roupa apertada. Por quê? Repara que a técnica legislativa do penal, para garantir essa segurança, é uma técnica legislativa diferente.
No direito civil eu falo assim, não pode casar fulano com cicrano, não sei o que, tal. No Código Penal eu não falo não pode fazer isso diretamente. Por quê? O meu fato tem que encaixar perfeitamente na norma, que é o que eu chamei de subsunção. Por isso que eu faço uma descrição. Eu falo assim, matar alguém, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então a minha conduta tem que encaixar naquela descrição. Isso é legalidade estrita. Se não encaixar aqui, vai acontecer duas coisas. Ou vai ser outro crime. Se faltar um elemento do tipo, isso aqui, essa descrição a gente chama de tipo. Se faltar um elemento do tipo, vai ser o quê? Outro crime, ou vai deixar de existir o crime. Não vai ser nenhum. Isso é o que a gente chama de atipicidade. Quando não é nenhum crime, é atipicidade absoluta. Quando é outro crime, a gente chama de atipicidade relativa ou desclassificação. Desclassificou para outro crime, você já deve ter visto no jornal. Desclassificou para outro crime. Então, olha o tanto que o Beccaria e o Carrara foram importantes. Que o Carrara começou a dar essa roupagem jurídica para quê? Para trabalhar o crime como ente jurídico e a pena com função retributiva. E desenvolver já, embrionariamente, essas ideias aqui. Ó. E isso funciona até hoje. Por quê? Eu não olho o livre-arbítrio na hora de saber se o cara é culpado ou não. A gente não usa a expressão culpado. Eles não trabalhavam com a ideia de crime como ente jurídico. O que é o crime para nós hoje? Ação típica, ilícita e culpável. E aqui eu vou colocar que está fora do conceito de crime, que é punível. Naquele caso da escusa absolutória, eu tive o furto do pai, que não é idoso, eu tinha ação típica, ilícita, culpável. Ela só não era por nível. Por política criminal. Vocês lembram do Jaiminho, carteiro do Chaves? O Jaiminho, eu tenho que mudar meus exemplos, né? Eu tenho que começar a dar um de Peppa Pig, alguma coisa assim mais... Porque o Jaiminho tinha um jargão que falava o seguinte, vamos evitar a fadiga. Isso aqui que eu falei é o conceito analítico de crime. Depois eu vou voltar nisso, porque quem criou isso aqui foi a escola moderna alemã, nós vamos falar dela. Mas só para vocês entenderem como funciona a questão do livre-arbítrio, é importante. Então eu tenho uma ação, ela tem que ser típica, ilícita e culpável, para ser crime. Por isso que a gente chama, às vezes, isso aqui de conceito tripartido de crime. É o que a gente chama de conceito analítico. O que eu falei que é o Jaiminho? Eu vou ver se tem ação. Se tem ação, eu vou ver se ela é típica. Se ela é ação e típica, eu vou ver se ela é culpável. Ela é ilícita, desculpa. Se ela é típica e ilícita, eu vou ver se ela é culpável. Se isso aqui for negativo, se ela não é típica, eu nem vou olhar o resto. Por isso que eu falei que é do Jaiminho, eu só vou subir a escada se for necessário. Para evitar a fadiga. E o que é a culpabilidade hoje? Ela é baseada no poder agir de outro modo, que a gente chama na técnica de exigibilidade de conduta diversa. É quando o cara tem um vetor. Ele está aqui. Eu posso seguir o caminho da lei ou não. Quando eu tenho essa possibilidade de escolha e escolho não seguir, eu sou responsável por isso. E para a escola clássica é uma responsabilidade moral por quebra do contrato social. Então, o livre-arbítrio ainda é usado para análise da culpabilidade até hoje. Vocês guardem uma coisa no direito. A gente chama de brocardo. Ninguém é obrigado ao impossível. O direito nunca vai te obrigar ao impossível. Se ele te obrigar ao impossível, está errado. Então, com isso, eu dou por encerrada a nossa participação em escola clássica. Guardem isso aqui, eu vou deixar no quadro, porque nós vamos fazer
um comparativo entre ela e a escola positiva, que cai muito em prova essa comparação. Tá? Pode apagar aqui? Vamos lá. Posteriormente, seguindo aquela ideia cronológica, dando início ao que eu chamei de fase científica da criminologia, eu tenho a chamada escola positiva, que é a escola que dá início à criminologia científica com o livro do Homem Delinquente, publicado pelo Lombroso. César Lombroso ou Lombroso. Essa escola aqui, por que ela é chamada de científica? Porque ela foi responsável por introduzir o método de observação ou o método empírico na criminologia. Então, ela inaugura a fase científica da criminologia. Qual que é o período que a escola positiva atuou? Meados para frente do século XIX, século XIX, até mais ou menos a década de 30 do século XX. Quais seus maiores representantes? A escola positiva, ela pode ser dividida em 3 grandes fases ou 3 grandes representantes. Ao contrário da filosofia iluminista ou contratualista que influenciou os clássicos, como eu pretendo ser mais científico aqui e menos filosófico, o que eu fiz? O que o Lombroso fez? Ele começou a inserir ciências naturais no estudo do crime. Então eu vou ter uma fase que a gente chama de fase antropológica. Biológica, que é representada por quem? Pelo médico italiano César Lombroso. Eu tenho uma fase jurídica, que é representada pelo cara que lançou o livro que eu falei com vocês, chamado Rafael Garofalo, que lançou um livro que chama Criminologia. E eu tenho uma fase que a gente chama de sociológica, que é representada por um cara chamado Enrico Ferri. Então, o que a escola positiva fez? Ela ampliou o objeto de estudo da criminologia. Até então, eu só estudava o crime como ente jurídico. E passei a estudar não só o crime, como também o delinquente. Eu mudei o foco de análise do fato para o delinquente. Então, eu comecei a estudar o delinquente. Beleza. Agora, por que eu vou punir esse cara? Então, o ambiente é de ascensão das ciências naturais, principalmente ciências biológicas, as antropológicas, a jurídica e a sociológica, que dá ensejo aquela distinção das escolas em sociológicas, biológicas, psicológicas, etc. Vamos comparar com a escola clássica. O Lombroso, ele criou uma figura na tipologia que ele estudou no sistema penitenciário, chamada de criminoso nato. O que ele quis dizer com isso? A gênese do crime, no caso do criminoso nato, vem da genética. Ele já nasce predisposto a cometer crimes. Então, ele não tem o que a escola clássica achava que tinha, que era o livre-arbítrio. Por quê? Ele já nasce predisposto para cometer o fato criminoso. Então, essa escolha dele, esse vetor aqui, essa opção,
Para a escola positiva não existe, não tem. Por quê? Ele já nasce pré-determinado ao cometimento do crime. Então, para escola positiva, não é o livre-arbítrio. Então, é o quê? O determinismo. Determinismo. Ora, se eu não tenho a questão do livre-arbítrio, como é que eu faço para responsabilizar o indivíduo? Como que eu acho a culpa, entre aspas, dele? O Ferri vai inserir esse elemento na escola positiva. Ele vai dizer o seguinte: a partir do momento que você é um ser humano e que você vive em sociedade, e o crime passa a ser um problema social também, indiretamente, você tem uma responsabilidade para com o outro, uma responsabilidade social, simplesmente pelo fato de viver em sociedade. Então a sua responsabilidade ela não é moral, porque você não tem o poder de escolha, ela é social, ou seja, pelo simples fato de você viver em sociedade, você tem que seguir as regras. Então, para escola positiva, a responsabilidade é o quê? Social. Então eu já começo a inserir, ainda que não seja uma escola que analise a reação social ao crime, eu já começo a fundamentar a responsabilidade em aspectos sociais. Então, a partir do momento que eu pratico esse crime, eu sou responsabilizado socialmente por isso, através da fixação da pena. Mas, qual que é o motivo da pena? É retribuir o mal que eu causei? Não. Se você é doente, se você é anormal, você precisa de quê? De ser curado, de ter tratamento. Então a pena tem caráter o quê? Preventivo. Olha que interessante a ideia do Lombroso. Isso aqui depois a gente vai ver que tem uma influência grande e é uma subespécie, vamos dizer assim, da escola positiva, que é o correcionalismo. Que é corrigir, a pena tem a função de corrigir o cara, de curar o cara. Eu brinquei com vocês que meus exemplos estão antigos, mas é porque eu lembro dos antigos. O Cortella fala o seguinte: existe uma diferença entre o velho e o antigo. O velho é o que é obsoleto, não presta mais. O antigo pode... A aula expositiva é antigo e ela funciona até hoje. Agora, o velho não funciona mais. Eu sou antigo, não sou velho. Aí, o Stallone Cobra tinha um filme antigo, porém, não velho, que ele tinha um Ray-Ban assim, ó, que ele chamava Stallone Cobra, Sylvester Stallone. E ele falava uma frase que era assim, ó, pra vocês não esquecerem mais. O crime é um câncer e eu sou a cura. Então, o que que acontece? A pena tem um caráter de atuar numa prevenção no indivíduo do delinquente. Olha a função da criminologia. Para curar esse indivíduo. Para quê? Para que ele não volte a delinquir. Olha o caráter preventivo. Isso é o que a gente chama de prevenção especial. Focado no delinquente. Aí, ele, portanto, cria uma ideia de que o criminoso é anormal. E que ele precisa de pena por causa disso. Então, o que vai acontecer e qual o reflexo institucional? A gente vai ver que isso depois vai ser desenvolvido teoricamente. Mas qual que é o reflexo institucional que tem disso hoje? Olha a sacada que o Lombroso teve. Ele falou assim, cara, eu não posso tratar igual o sujeito que é normal e o desigual, e o que é normal. São pessoas diferentes, eu não posso punir esse cara igual. Está errado. Então, o reflexo institucional da escola positiva nos dias de hoje é o quê? A distinção entre os imputáveis e os inimputáveis.
Então, o que surgiu embrionariamente na escola positiva? A diferença entre as sanções penais. Depois eu vou destrinchar isso quando a gente falar da escola moderna alemã. Então eu vou ter uma nova sanção que vai gerar a partir dessa tese embrionária, além da pena, qual seja a medida de segurança. Então o Lombroso, com aquelas teorias que hoje a gente acha maluca, os estudos de frenologia, orelha pontiaguda, se o sujeito tem tatuagem ou não, parece absurda e é absurda. Mas os estudos do deslocamento do objeto do fato da criminologia para análise do delinquente, por isso que no livro dele chama O Homem Delinquente, ele criou essas tipologias de criminoso e permitiu que surgissem hoje as chamadas medidas de segurança. Por isso que a medida de segurança normal, ela é indeterminada. Por quê? Até que o cara se cure. E o que isso aqui vai gerar? Essa ideia de anormalidade do criminoso nato. Ele tem outras características. Ele fala do criminoso ocasional, criminoso atávico, que depois ele dá características. Por quê? O livro dele foi mudando, ele foi acrescentando tipologias, ele foi mudando ao longo dos estudos dele, de 1876 para frente. Tem várias edições desse Homem Delinquente. Mas o que vai ser interessante? Ele vai criar essa ideia da ideologia do tratamento. Essa ideia da medida de segurança para o que a gente chama hoje de inimputável, que é o que ele chamava de anormal. Certo? O Garofalo depois dá essa roupagem jurídica, que vai dar ensejo a essas distinções entre inimputável e imputável, mas que vai ser consolidada mesmo lá na escola moderna alemã. E o Ferri foi o responsável por inserir esse conceito de responsabilidade social. A escola positiva cai muito em prova e depois eu vou resolver umas questões com vocês em relação a ela. Tá? Então, cuidado que ela surge essa ideia de periculosidade e a ideia de que o delinquente, o crime é uma patologia social que precisa ser curada através da pena ou da medida de segurança, como se tem hoje. Agora, isso deu ensejo a umas ideias meio toscas, né? Depois. Por quê? Quando eu falo que o sujeito é anormal, o criminoso nato, por exemplo, tinha gente que defendia que ele era incurável. O cara já nasce criminoso. Então esse cara aí começou a justificar a pena de morte, prisão perpétua, penas indeterminadas, por aí vai. Mas isso são variações aqui dentro da teoria. Vocês precisam saber, regra geral é isso aqui. Alguma dúvida? Não? Já falei. O método é empírico de observação. É diferente da escola clássica, que o método é o quê? Abstrato. Onde que eu coloquei? Método dedutivo, lógico e abstrato. O método aqui é empírico. Por isso que ele inaugurou a fase científica. E já é o quê? Interdisciplinar. Não é? Olha aqui, ó. Antropologia, jurídico, sociológico. E vai ter umas pitadas de psicológico aí mais para frente que a gente vai ver. Por quê? Depois aí aparecem as escolas psicológicas, os caras vão começar a traçar perfil de criminoso. A questão das estatísticas criminais surge aí mais ou menos nessa época. Vão surgir várias coisas a partir disso aí. Estudos biológicos. Traçar perfil de criminoso psicológico, os conceitos de personalidade. Enfim, tudo tem a ver um pouco com essa ideia de analisar o homem delinquente. Aí, beleza. Então, essas duas escolas são as que mais caem e perguntam muito a diferença entre elas. Esse antagonismo de metodologia,
de possibilidade de responsabilidade, as penas, os representantes e a época. Como só ia acontecer no direito, você tem a posição A, tem a posição B e normalmente tem uma posição eclética, não tem? Que mistura as duas, tenta equacionar, tenta equilibrar. No direito é sempre assim. E com as escolas, com essas duas escolas, não foi diferente. Então eu vou ter algumas escolas que a gente denomina de escolas ecléticas, que ora compõem-se de teorias ou de elementos da escola clássica positiva e ora fazem uma justaposição dessas teorias. Caem menos em prova. Então eu tenho e vou falar de algumas principais para vocês guardarem na hora de fazer a prova. Uma delas, que é simples, não tem tanta discussão, é tranquila, eu vou citar porque eu já vi cair em prova. É a chamada terça escola italiana, ou também chamada de terceira, na tradução, escola italiana. Mas normalmente aparece escrito assim, terça escola, que é a terceira escola italiana. Olha que legal, por que vem terceira? Uma clássica, duas positiva, terceira. Essa escola aqui, ela é uma justaposição quase das outras duas. Ou seja, ela pinça coisas da escola clássica e pinça coisas da escola positiva. Oi. Quem?